A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos à leitura bíblica diária. Estamos no nosso desafio de lermos a palavra de Deus o ano todo e é muito bom ter você aqui. Nós estamos aí com 2.000 pessoas lendo a Bíblia diariamente aqui no canal Vida Abundante e isso é maravilhoso. Hoje eu postei ontem, na verdade, antes de ontem, na minha rede social BBB. Qualquer alusão a outra coisa é mera coincidência. Sabe o que significa BBB? Bora ler a Bíblia. Bora ler a Bíblia. É um post que está lá no meu Instagram. Se você não me segue, aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram. Lá tem o BBB. Bora ler a Bíblia. Então convido o pessoal para o nosso BBB. Bora ler a Bíblia, amém? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, convide alguém para vir com você. Somos 2.000, queremos chegar a 5.000 pessoas lendo a Bíblia esse ano. E eu conto com você para essa propaganda. E não é para mim e nem para você. A bênção vai ser da pessoa. E lógico que Deus vai nos abençoar também, porque estaremos fazendo a obra dele. Mas o maior beneficiado vai ser a pessoa, porque ela vai estar em contato com aquela que é viva, com aquela que é eterna, com aquela que não muda e com aquela que é boa notícia todos os dias, a palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos terminar o livro de Gênesis, capítulos 48, 49 e 50. Nós vamos ver José abençoando Manassés e Efraim. José vai abençoar seus filhos também. Depois José vai morrer, Jacó vai morrer e será sepultado, né? Depois também José vai morrer e logo aí depois amanhã a gente entra já em Êxodo. A gente vai dar um pulo aqui de alguns anos nessa história. Então a gente já está vendo aqui como é que se diz? A sequência da entrada deles no Egito, né? E eles já vão se tornar uma nação. Um grande número de pessoas que nós vamos ver Moisés sendo chamado por Deus para libertá-los, porque essa realidade aqui vai se passar, 400 anos vão se passar, e aí outro faraó entra no poder e escraviza o povo, e o povo fica escravo aí por 400 anos. Então vamos lá, Gênesis 48 diz assim: certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Não muito tempo depois do quê? De Jacó ter vindo ao Egito e José ter colocado ele lá na região de Gósen e tal, e aí ele vai adoecer porque já estava bem velhinho. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos egípcios, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Naquele episódio que ele viu a janela, uma escada que ligava a terra ao céu e os anjos desciam sobre a escada. E ele chamou aquele lugar de Betel, ou também quer dizer luz. Versículo 4. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho de Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, ou seja, não estava enxergando mais nada. Ele quase não conseguia enxergar.
José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver o seu rosto, o rosto de José, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. Olha que bênção. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô, se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó, para receber a bênção, para serem abençoados. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. Efraim é o mais novo. E com a mão esquerda, colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. É como se ele estivesse fazendo assim, olha pro vídeo agora. E aí ele coloca os meninos, debaixo da mão de Jacó. Só que ele colocou o mais novo debaixo da mão esquerda e o mais velho debaixo da mão direita. Só que ele vai trocar a mão. Ele vai abençoar o mais novo com a mão direita e o mais velho com a mão esquerda. Isso aí tem significados espirituais que eu não consigo tratar com vocês agora aqui. Onde nós estávamos mesmo? Assim. Versículo 14. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Olha só. Pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a vida, até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe esses rapazes. Que eles preservem seu nome, o nome de Abraão e Isaque e seus descendentes, se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. No sentido assim, ele tem o direito, da primogenitura, coisas assim. Uma hora eu explico melhor isso aqui. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim, José abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhes dou uma porção a mais de terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. José abençoa seus filhos. Aqui são bênçãos, mas também ele está falando umas verdades sobre esses filhos aqui, e eu imagino que até por conta do que fizeram com José, coisas aqui vão acontecer. Dá uma olhada para vocês verem. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: reúnam-se ao meu redor e eu direi o que acontecerá com cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Lembra que Deus tinha trocado o nome de Jacó para Israel? Pois é. Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa, é o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como um enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Lembra dessa história? Simeão e Levi são iguais em tudo, suas armas são instrumentos de violência, são 12 filhos, preste atenção, que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Ele estava ligadão em tudo que acontecia, os filhos que achavam que ele não estava ligado. Maldita seja a sua ira, pois é feroz, maldita a sua fúria, pois é cruel. Eu os
espalharei entre os descendentes de Jacó, eu os dispersarei por todo Israel. Judá e seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, você é um leão novo, que acabou de comer sua presa. Como leão, ele se agacha, e como leoa, se deita. Quem tem coragem para acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarrará seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são os mais escuros, ou são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá na beira-mar, ou à beira-mar, e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até o Sidom. Issacar é um jumento forte que descansa entre os dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom, e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará aos trabalhos forçados. Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e que faz o cavalo cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gade será atacado por bandos saqueadores, mas os atacará quando bater em retirada. Azer se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, que Todo-Poderoso o abençoe, com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas das águas, bênção dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de seus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos e ao entardecer divide os despojos. Essas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai disse a respeito ou ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. A morte e sepultamento de Jacó, versículo 29. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Hebron, atual Hebron, lá em Israel, né? Que hoje é administrada pela autoridade palestina. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna de meu avô Abraão. Ou é o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Preste atenção aqui um pouquinho. Eu vou deixar lá no meu Telegram um link de um vídeo mostrando esses locais aqui, os túmulos de Abraão, Isaque. Tem um vídeo da Aline, né? Aline, Israel com Aline, que é uma guia brasileira que mora em Israel. Ela fez um vídeo muito legal dessas sepulturas. Algumas dá para ver, outras não. E ela explica direitinho isso daqui. Então eu vou deixar lá no meu Telegram, tá bom? Então hoje é dia 18. Vá lá no meu Telegram que você pode assistir esse vídeo. Versículo 33. Jacó terminou de dar instruções, ou de dar estas instruções a seus filhos. Deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados.
Capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que o serviam para que o embalsamasse o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamento levou 40 dias, ou os 40 dias habituais, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Olha só. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros de Faraó e lhe disse: por gentileza, peço que falem com o Faraó a meu respeito, ou a meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai. Depois voltarei sem demora. O faraó atendeu o pedido de José e disse: vai e sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa de Faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. Também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles, as crianças pequenas, os rebanhos e o gado. Porém as crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo, com muita honra, né? E eles viajaram longe para fazer isso, hein? Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel Mizraim, que significa choro dos egípcios, pois disseram: este é o lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Mactela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, como sepultura permanente. José tranquiliza seus irmãos. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado, uma vez que seu pai estava morto. Porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Eles estão com aquela história de antes ainda. Versículo 16. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhes disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que lhes fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. A morte de José. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim, e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra, porque Deus tinha dado a terra de Canaã para eles, promessa a Abraão, não era o Egito, era Canaã. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: preste atenção, isso agora é importante. Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los para fora, levem meus ossos
com vocês. Ele não queria ficar no Egito, ele estava lá porque Deus o mandou, mas ele não era de lá, ele era de Canaã, ele era da terra que Deus havia prometido. José morreu com 110 anos, os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no egípcio, como se fosse uma múmia, né, que a gente vê hoje em dia aí. Gente, essa é a palavra de Deus, que Deus possa ter abençoado sua vida, e lembre-se de convidar alguém para amanhã, porque amanhã a gente vai começar Êxodo. E lembra também de entrar lá no meu Telegram, que eu deixei um vídeo falando sobre os sepulcros, né, de Abraão, Isaac, Jacó e etc., que eu deixei lá com a explicação do canal da Aline, tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.